Olá, está começando mais um AB Solar Inside. Esta semana estamos numa maratona de ACL. Pois é, o assunto é Mercado Livre. Hoje é o terceiro dia seguido do programa ao vivo e tem muito debate de qualidade. Quem está dividindo a bancada virtual comigo neste Inside é o Márcio Tranin, vice-presidente do Conselho de Administração da AB Solar. Olá, Tranin, vamos lembrar um pouco do que a gente falou nos dois primeiros programas e aí já aproveita e dá uma palhinha do que vem pela frente. Perfeito, obrigado, Priscila, por estar dividindo de novo a bancada aqui contigo. É um prazer estar aqui representando aí a AB Solar e podendo falar um pouco mais desse tema tão interessante. Bom, Priscila, a gente comentou muito já lá no primeiro dia sobre o tripé que sustenta a comercialização de energia no Mercado Livre, né? E esse tripé ele é composto, na verdade, de três componentes, que é a parte do investidor e com seus projetos, isso foi abordado no primeiro dia. A segunda perna, digamos, é a parte do consumidor e foi abordado ontem, no episódio de ontem. E a terceira perna hoje é a parte mais do financiador, e hoje a gente vai se debruçar um pouco mais sobre isso, com grandes entrevistados e convidados, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre a ótica do financiador, quais são os grandes desafios que vêm para frente, quais são as soluções que o mercado está encontrando para poder financiar, porque, na verdade, todos os três temas se intercalam muito, e a gente comentou nos 2 dias de bancabilidade, financiabilidade, e hoje a gente vai mergulhar um pouco mais nesse tema para poder ver se a gente consegue sair daqui com uma visão um pouco mais clara a respeito do que o mercado tem e de que soluções que a gente pode ainda propor para ver se a gente realmente dá uma perenidade a esse Mercado Livre como a gente tanto deseja. Valeu, Tranin. Antes de apresentar a nossa convidada especial de hoje, eu quero lembrar você que está nos assistindo que tem um momento de interação no programa em salas privativas. Nós preparamos um tutorial de como isso vai funcionar. Vamos ver. Olá, eu vou te explicar como funcionam as salas privativas. Abaixo do player, onde o programa AB Solar Inside é transmitido, você encontra os botões indicando os nomes das salas e os temas escolhidos pelos apoiadores do Inside. Ao clicar no botão, você é imediatamente direcionado para o ambiente digital do Zoom, onde os anfitriões já estarão esperando por você. Serão 20 minutos dentro da sala, usufruindo do conteúdo exclusivo preparado para você. Enquanto as salas estiverem rolando, uma mensagem ficará visível na tela do player, com um relógio na contagem regressiva. Quando esse tempo acabar, o programa AB Solar Inside vai voltar ao vivo, trazendo a interação dos apresentadores e convidados e respondendo as perguntas do chat ao longo do programa. Simples assim, interatividade, programa ao vivo, trazendo informação de qualidade de um jeito leve. Aproveite o seu AB Solar Inside. Você viu, né? É bem tranquilo. As salas privativas dessa série do AB Solar têm o apoio da Jinko Solar e da Clamper. Vamos ver quais os assuntos que os coordenadores vão trazer para o programa de hoje. Olá, eu sou o Thiago Gomes, coordenador de suporte técnico da Clamper, e estou aqui para te convidar a participar da nossa sala privativa na AB Solar Inside. Vamos abordar as vantagens da utilização da String Box em sistemas fotovoltaicos. E claro, não pode faltar as novidades Clamper. Pessoal, fique ligado, não deixe passar essa oportunidade. Te aguardo lá. Um forte abraço e até logo. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eduardo Gama, sou gerente comercial da Jinko Solar. Obrigado a todos vocês que participaram dos últimos dias de evento. Hoje, no último dia, na nossa sala privativa teremos um espaço para perguntas e respostas. Fique à vontade para participar, perguntar, tirar suas dúvidas, conhecer um pouco mais dos nossos produtos. Desde já agradeço a participação de todos e espero vocês lá. Um grande abraço. Muito bem, eu te aviso a hora certa de apertar o botão e ir para a sala, tá bom? E aproveite para mandar suas perguntas aqui para o nosso chat. Elas serão respondidas pelo Márcio Tranin e pela nossa convidada especial.
Pois é, hoje a gente vai acabar com essa supremacia masculina. Quem estará conosco hoje é a Camila Ramos, diretora da consultoria Cela. Muito bem-vinda, Camila. Eu começo com uma pergunta já para você. No primeiro episódio, falamos da terceira perna dessa nova fronteira de expansão da matriz energética via ACL, que é a parte de financiamento. As instituições financeiras vão desempenhar um papel fundamental nesse novo cenário, com a entrada de novos agentes e mudança do papel dos bancos de fomento como o BNB e o BNDES. Explica um pouco para a gente como você vê o financiamento do ACL e os seus desafios principais. E seja muito bem-vinda aqui ao Inside. Obrigada, Priscila. Obrigada, Trenin, pelo convite. É um prazer estar participando desse debate. Que foi muito interessante. Esses últimos 2 dias acompanhei de perto aí as discussões e gostei muito do conteúdo. Então, antes de falar assim, especificamente de financiamento, eu queria trazer alguns pontos aqui que são muito importantes para chegar, né, nesse ponto do financiamento no Mercado Livre, né? O Mercado Livre ela é uma tendência global, né? A gente está vendo isso como uma grande oportunidade para a energia renovável. E isso não só no Brasil, é no mundo inteiro, né? De acordo com a Agência Internacional de Energia, Priscila, de energia renovável, as empresas e corporações, então os agentes, né, que podem comprar energia elétrica no Mercado Livre, no ambiente livre, eles representam 2/3 do consumo de energia do mundo. Então é um grande, né, potencial aí mercado para essa energia. Em 2019, só esses PPAs bilaterais com corporações no Mercado Livre globalmente representaram quase 20 gigawatts, né, no ano de 2019, de acordo com a Bloomberg. E no primeiro semestre desse ano de 2020, foram quase 9 gigawatts já contratados globalmente. Então, aqui no Brasil, a gente está seguindo essa mesma tendência global, né? E como a gente viu nos outros capítulos, no cenário de leilões mais escassos e menores para renováveis desde 2016, o Mercado Livre se transformou de um nicho, né, de mercado para uma grande oportunidade para energia renovável. Então, no mundo, esse grande driver desse movimento aí tem sido a demanda por empresas para energia elétrica limpa e renovável. Acho que isso é muito importante a gente sempre lembrar, né? Porque esse é o pano de fundo disso tudo, né? E as instituições financeiras, elas estão se adaptando para essa nova realidade e também elas com essas mesmas demandas agora para ter o ESG, né, que é o ambiente, social e governança, né, que a energia limpa traz muito disso para as empresas e para as instituições financeiras também, né? E inclusive diversas dessas instituições financeiras e as empresas aderindo a 100% de energia renovável nas suas matrizes. E o mais interessante é que essa movimentação no Brasil, ela tem sido fomentada pela competitividade cada vez maior das fontes renováveis. Então, isso é muito importante na financiabilidade de um projeto, né? Quando a gente fala de financiar um projeto de energia renovável, de energia solar no Brasil, a gente está falando de financiar um projeto que ele é viável financeiramente e ele é competitivo, né, para o consumidor e não só para o investidor, né? E falando de números aqui no ACL também, Priscila e Trenin, a gente fez aqui na Cela um estudo de PPAs no mercado de renováveis no ACL. Esse estudo foi feito em janeiro desse ano, depois a gente atualizou em março e a gente deve atualizar mais para o final desse ano, mas a gente analisou uns 86 PPAs no ACL aqui no Brasil, que é equivalente a 1 gigawatt médio contratado e mais quase 1 gigawatt médio em negociação, e a gente consegue tirar algumas conclusões importantes, né? Que nós estamos vendo no Mercado Livre uma aceleração da contratação desses PPAs, mas os prazos desses PPAs eles estão mais longos, né? Então estão indo para 10 a 15 anos, e isso é muito importante para a instituição financeira, né? Você financiar um projeto de curto prazo é mais complexo do que você financiar um projeto que tem um PPA de mais longo prazo, né? O perfil do off-taker, né, do consumidor de energia, também está mudando. Os compradores, na sua maioria, elas eram utilities, né, eram as concessionárias, por exemplo, de leilões privados, como CEMIG e Copel. E agora, esse perfil desses consumidores assinando esses PPAs no Mercado Livre estão indo mais para um consumidor final, né? E isso é muito importante também para financiar um projeto, né? Uma vez que uma instituição financeira vai avaliar esse financiamento, ele está avaliando o risco desse off-taker, desse consumidor de energia, né? Então, esse é um outro ponto
é muito importante para o financiamento desses projetos. E as estruturações, né, que a gente deve falar mais para frente, aí também estão migrando de predominantemente produtores independentes, né, um PPA mais comum aí no mercado, para uma autoprodução, e que a gente vai ver mais para frente aqui na discussão. Então, acho que é importante a gente manter esse pano de fundo aí para a nossa discussão aqui do financiamento, que a gente está falando, né, dessa migração para o Mercado Livre num momento de mudança da dinâmica do mercado de energia elétrica do Brasil, uma mudança de paradigma, né, e isso impacta todos os stakeholders, né, a gente está falando aqui do investidor, do desenvolvedor de projeto, do consumidor e também do banco, da instituição financeira que é financiadora, né, a gente está transicionando, como eu disse, de um contexto de uma maioria da energia elétrica do gerador de energia renovável, que era, né, vinha sendo comercializado em leilões regulados e vendido num ambiente, né, no mercado regulado, num ambiente de concorrência bastante acirrada entre os geradores de energia, que vendem energia em leilão reverso para concessionárias de energia, esse era o perfil do consumidor, né, ao menor preço possível, né, uma concorrência acirrada, com condições de PPA de mercado regulado, então 20 anos, preço indexado à inflação, contraparte concessionária, né? Então tudo isso sendo avaliado aí por uma instituição financeira para financiar esse projeto. Migrando para um contexto de mercado livre, então, né, de negociação de energia livre entre o consumidor e o gerador, então os preços, as condições do PPA variam bastante, né? Então essa análise do financiamento ela é bem diferente nesses dois ambientes, né? Um outro ponto que eu acho que é importante também a gente deixar de pano de fundo aqui é que no ambiente regulado, para você vencer um leilão, era necessário você ter o projeto mais competitivo, né, do Brasil, ter um fator de capacidade super alto, né, a garantia física super alta, um custo de capital muito competitivo, né, o custo do investidor e também o custo do financiamento. Então o capital era a principal variável de sucesso, eu diria, para um projeto. O menor preço vencia o leilão. E agora, no ambiente livre, a gente, ter acesso e negociação com o cliente final é o maior diferencial no mercado hoje. Então, sem o cliente não há projeto, e as implicações para o financiamento são muito diferentes nesses dois contextos, né? Então, falando agora bem especificamente de financiamento, né, Priscila e Trenin, no mercado regulado, como o menor preço era o principal diferencial, e no Brasil a gente tinha em paralelo aí um ambiente de taxas de juros mais altas, tá, do que a gente tem hoje, e uma concentração desse financiamento dos projetos, né, falando de dívida nos bancos de desenvolvimento, como você mencionou, Priscila, o BNDES, por exemplo, ele estava regularmente no topo dos rankings dos maiores financiadores de projetos de energia renovável do mundo, dos rankings que a Bloomberg faz todo ano, né? Uma vez que ele financiava praticamente todos os projetos eólicos do Brasil, né? E o BNB concentrou bastante do financiamento dos projetos de energia solar fotovoltaica de leilões aqui no Brasil, mesmo não financiando conteúdo local, né? E, consequentemente, tinha uma pequena diversificação no financiamento desses projetos em termos de dívida, né? Então, acho que agora a gente, né, vendo essa diversificação aí para o mercado livre, então, né, respondendo sua pergunta mais diretamente, em termos de dívida, a gente está tendo uma diversificação e uma sofisticação hoje muito maior, tá? Então a gente continua tendo BNB, BNDES, né, os bancos de desenvolvimento são competitivos, continuam competitivos e atuantes, né, o BNB com taxas bastante atrativas, o BNDES trazendo uma nova metodologia de preço-suporte que a gente deve ouvir em breve para financiar projetos no ACL, porém a gente vê aí crescentemente a participação das debêntures incentivadas, por exemplo, né, que estão cada vez mais competitivas. Essas debêntures incentivadas, elas têm os benefícios de ter uma estruturação customizada para as necessidades do emissor, não é uma linha de financiamento fixa, né, que tem condições específicas e pré-estabelecidas, e agora elas têm prazos também até longos e comparáveis aí de linhas de financiamento mais maduras. Essas debêntures, elas podem, inclusive, Priscila, ser classificadas como títulos verdes, né, que seria um selo que tem atraído bastante os consumidores que buscam impactar positivamente o seu ESG e deixar a matriz elétrica mais limpa, então é uma grande tendência no Brasil e no mundo. Outro ponto, né, importante, a gente teve no mês passado o anúncio aqui no Brasil do primeiro financiamento de longo prazo de projeto solar no ACL no Brasil em moeda estrangeira, o que é uma grande novidade, né, que faz muito sentido para empresas que conseguem, né, que compram equipamento em moeda estrangeira e negociam um PPA
junto ao consumidor numa moeda estrangeira, então é algo muito novo no Brasil. E também os de equity, que eu acho que a gente pode falar num próximo momento aqui, que a gente está vendo cada vez mais estruturações de FIPs e ex-FIPs de infraestrutura, que eu acho que é uma coisa que o pessoal deve ter ouvido bastante e que a gente está acompanhando de perto, que é uma grande tendência no setor. Tranin, você quer comentar alguma coisa desse monte de informação que a Camila trouxe para a gente? Priscila, o bom de dividir a bancada com a Camila é que normalmente ela responde de forma tão completa que, na verdade, eu praticamente não preciso falar nada e eu concordo com tudo que ela disse, só agregaria um único ponto, que eu acho que ainda somos carentes de mais alternativas de financiamento. A Camila comentou muito bem que BNB e BNDES sempre serão alternativas, continuam sendo as principais alternativas para financiamento, especialmente na infraestrutura. Temos debêntures, temos mecanismos de equity, como os FIPs, que são interessantes, mas eu acho que falta a grande explosão. Quando essa grande explosão realmente acontecer, eu acho que realmente acho que a gente deslancha como Mercado Livre, porque nós temos uma quantidade de projetos cada vez mais qualificados, e eu falo cada vez mais qualificados porque, como eu já mencionei nos episódios anteriores, a gente se acostumou a desenvolver projetos muito pobres em termos de desenvolvimento mesmo, que o leilão nos levou a isso. Nós temos consumidores cada vez mais ávidos e um mercado cada vez mais liberalizado. Então, as outras duas pernas crescem muito rápido. Eu acho que a gente tem que buscar nessa perna financiamento mais e mais alternativas para que efetivamente a gente deslanche o Mercado Livre. Tá certo. Para esse programa, nós entrevistamos o Rafael Gomes, que é sócio da área de energia e recursos naturais da Demarest. Vamos dar uma olhada. A autoprodução hoje no Brasil, ao mesmo tempo que traz imensos desafios para o gerador e para o consumidor, está inserida em uma janela de oportunidade que pode se fechar a qualquer momento. E isso também explica a grande corrida que existe para a negociação e fechamento dessas operações, inclusive agora durante a pandemia. Quando falamos de autoprodução hoje, o modelo que vem sendo amplamente utilizado é chamado de autoprodução por equiparação, previsto lá no artigo 26 da Lei 11.488. Esse modelo eu também costumo chamar de autoprodução por estruturação societária e, menos formalmente, de autoprodução Lego. E por que eu falo isso? Porque é o modelo de autoprodução que mais flexibilidade traz ao gerador e ao consumidor para alocar seus riscos, sendo tailor-made de acordo com a expectativa e necessidade de cada cliente. Eu brinco com a expressão projeto Lego porque existe uma infinidade de estruturas que nós podemos, entre aspas, brincar, utilizando conceitos regulatórios, societários e operacionais das regras de comercialização. O benefício hoje é o não recolhimento de diversos encargos incidentes sobre o consumo para carga, que é Proinfa, CCC, CDE, encargo de serviço sistema, encargo de energia de reserva. Em relação a esses dois últimos, tem a Consulta Pública 42, que trata da revisão das regras de comercialização, onde a ANEEL pretende excluir o encargo de serviço sistema e o encargo de energia de reserva como benefício da autoprodução por equiparação. A gente entende que essa proposta da ANEEL ela possui algumas ilegalidades, a gente tem que aguardar um pouco para ver como é que vai ser a conclusão dessa consulta pública. Fato é que a redução dos encargos como um todo para a autoprodução pode proporcionar uma redução de 20% a 30% no custo global de energia para o consumidor, que é um fator de competitividade brutal para o consumidor eletrointensivo. E na parte de geração, a gente entende também o diferencial, uma vez que essa redução de encargos para o consumidor acaba proporcionando para o gerador a oportunidade de negociar um PPA com spread maior do que se fosse um PPA normal no Mercado Livre. Além dos questionáveis benefícios econômicos e financeiros, também a gente vê muito que a questão das metas de sustentabilidade das empresas, dos seus países. Então, a gente sabe que a gente tem vários consumidores hoje eletrointensivos no Brasil que têm sede lá fora. A gente vê que os grupos econômicos dos países cada vez mais têm demandado isso. Uma questão da sustentabilidade, dos critérios ESG, e a gente não pode ignorar esse benefício também em relação ao diferencial. E, mais uma vez, a fonte solar aí, ela é totalmente competitiva e sai na frente aí de muitas outras.
Uma relação ao PPA com autoprodução, o desafio, vamos dizer, a beleza desse instituto, está em agregar e alinhar no PPA os conceitos e a matriz de risco que for desenhada nos instrumentos societários, que é o contrato de opção de compra de ações e o acordo de acionistas. É um modelo no qual o regulatório societário tem que conversar o tempo todo. A gente vê no mercado algumas situações que causam verdadeiro arrepio, até os cabelos que eu não tenho, eles ficam arrepiados. Por exemplo, algo que a gente vê muito, estruturas na qual de autoprodução, na qual no SPA e no acordo de acionistas tem uma cláusula arbitral e no PPA tem uma cláusula diferente. Ora, por mais que a parte desenhe celebrar um instrumento standalone, é extremamente provável que qualquer discussão no âmbito do PPA vai respingar no acordo de acionistas e vice-versa. É do próprio modelo isso. A gente tem um modelo complexo de autoprodução que existe, no qual ele é viabilizado economicamente por meio de um PPA. Colocar a cláusula arbitral distinta vai fazer com que, em uma situação de litígio, as partes passem 2 anos somente discutindo qual é a câmara arbitral competente. Só depois disso começam a discutir realmente a questão concreta. Mas, tomadas essas precauções, eu entendo que o grande desafio está em elaborar os documentos societários com profundo conhecimento regulatório e elaborar o PPA conhecendo e entendendo os conceitos societários dos demais instrumentos, que é o acordo de acionistas e o SPA. Já a questão do PPA em dólar merece uma atenção redobrada. A gente sabe que a nossa legislação é bastante ultrapassada, por que não dizer arcaica, a esse respeito. E aqui eu falo de um decreto de 69 e 2 leis, de 94 e 95. O objetivo das normas, quando elas foram feitas, era evitar a dolarização da economia. E era justa e legítima essa preocupação. Porém, hoje, a mudança do cenário econômico vem fazendo com que a jurisprudência também seja mais flexível a interpretar as exceções legais do artigo 2º do decreto 857 de 69. Ressaltando a importância da necessária análise do caso concreto, nosso posicionamento é no sentido de que, para estruturar um PPA em dólar, a gente tem que ter 3 elementos presentes. Primeiro, a conexão com uma ou mais exceções legais. Ou seja, o que eu colocaria no contrato, o que eu analisaria no caso concreto. O consumidor exportador, os insumos são importados, a garantia offshore, a financiamento em dólar, esses são elementos importantes que a gente consegue traduzir nos incisos do decreto 69. O segundo elemento, a substância econômica. O que significa isso? O PPA em dólar é importante, necessário, imprescindível para a viabilidade daquela operação. É importante aqui ter uma substância, que o PPA em dólar não seja considerado por nenhum julgador, por nenhum ente exógeno à operação, como elemento especulativo da operação. E o terceiro e último, não menos importante, é o efeito interpartes. Tendo em vista que a intenção do legislador lá atrás, desde 69, foi evitar a dolarização da economia, é importante demonstrar que esse contrato não pretende nem objetiva dolarizar a cadeia produtiva. É um contrato que somente possui efeito interpartes. E considerando o segundo elemento que eu acabei de falar, possui substância econômica que o justifique. Mas com isso o problema está resolvido? Não integralmente. Todos esses elementos que eu trouxe aqui, eles têm um viés de proteger o contrato contra uma análise externa. Mas você tem que pensar no risco em relação à sua contraparte. É importante que haja defesa contra os questionamentos. A gente sabe que todo contrato em dólar é ótimo quando ele é assinado e negociado, as partes ficam felizes e assinam sorrindo. Mas quando o dólar explode ou ele despenca, a mesma parte que assinou o contrato muito feliz vai procurar o judiciário questionando e alegando teoria da imprevisão. O que a gente tem feito aqui para mitigar esse cenário é a inclusão de declarações, considerandos e cláusulas nos contratos específicas para reduzir esse risco, expor a má-fé de quem adota esse tipo de conduta e trazer e criar riscos reversos em relação a isso. Como eu disse no início dessa resposta aqui, o tema é bem complexo, daria material para discutir aqui durante bastante tempo, mas eu espero ter feito pelo menos um resumo aqui e ter sido claro aqui na explicação dos 2 PPAs. É muita informação, né, gente? Tranin, o que mais chamou a sua atenção? Bom, muita coisa chamou a minha atenção. O Rafael ele foi muito feliz em condensar, em menos de 5 minutos, 2 temas absolutamente complexos, né, que mereceriam horas e horas de debate. E a gente aqui não pode também se delongar demais nisso. Primeiro ponto que eu chamo a atenção é que nós somos tão criativos em criar formas de negociar e de entender a demanda que vem do consumidor, que a gente até dá nome para isso. Ou seja, já está chamando de autoprodução Lego. Ou seja, a autoprodução
ela pode ser por equiparação, autoprodução pura, da forma que for, mas agora ele já criou a autoprodução Lego, que é um produto totalmente tailor-made, como ele menciona. Então, somos criativos e damos soluções a isso. É um produto, falando um pouco da autoprodução, é um produto extremamente complexo, tá? E que hoje ele é praticamente uma demanda de 9 em cada 10 consumidores que solicitam PPA no Mercado Livre. Então, ele não é que ele seja um tema secundário, ele é primordial. Por quê? Porque ele representa uma economia real, como o Rafael bem mencionou, e não há a menor possibilidade de você querer, de nós investidores e de instituições financeiras que querem financiar, tentarem entrar nesse mercado sem ter a clareza de que deverá firmar um PPA com autoprodução, seja na forma que for. Então, ou seja, isso é uma exigência de mercado e se 9 em cada 10 exigem, pode ser considerado uma exigência de mercado. Acabou o momento de que nós vamos tentar fechar um PPA sem considerar autoprodução. Não. Quem quiser entrar nesse mercado e quem está nesse mercado tem que ter a ciência de que somente entrará se entender e conseguir viabilizar dentro das suas corporações esse tipo de PPA. Com relação ao dólar, quer dizer, aqui eu excluo a questão das comercializadoras que nós falamos muito ontem, inclusive com a Josi dando uma excelente contribuição. As comercializadoras, como vão comprar para revender, na verdade, no momento que elas entrem aí, vamos dizer assim, nessa equação, e já estão entrando, segundo a mesma Josi deixou claro ontem, elas, na verdade, elas não vão utilizar o benefício da autoprodução. Então, elas comprariam um PPA puro, como nós negociamos e conhecemos há tanto tempo, e na hora de repassar para os seus consumidores é que há que se ver como vai dar a tratativa. Então, é mais um ponto para a gente usar a nossa criatividade e tentar resolver. Já com relação ao PPA em dólar, eu acho que ele resumiu muito bem, e a Camila já tinha comentado, tivemos o primeiro PPA em dólar, pelo menos que se tem notícia aqui no Brasil, fechado recentemente, foi noticiado há poucas semanas, financiado, tá? E financiado não por BNB e BNDES, ou seja, é um financiamento também diferente, ou seja, é um mercado mostrando, através da prática, que sim é possível fazer, que sim é possível inovar e que sim é possível adequar às necessidades dos consumidores, que no final são eles que mandam, às regras que permearam até hoje esse tão rígido setor elétrico. Eu acho que isso a Solar também traz, eu já comentei, a Solar ela traz essa criatividade, ela traz esse jogo de cintura que outras tecnologias não conseguiram trazer para a mesa. E a Solar, além de ser uma belíssima fonte de energia, traz isso para a mesa, muito mais jogo de cintura, muito mais flexibilidade para entender o que vem do consumidor e tentar flexibilizar. Então, acho que foi espetacular o que o Rafael falou. E, Camila, eu acho que você tem uma contribuição fundamental. Dado a autoprodução em PPA em dólar, como é que fica, né, os bancos? Como é que fica essa parte do financiamento? Como é que o banco vê a autoprodução? Trenin, novidade para todos, né? Quando eu conversei assim com bastante gente do setor no começo do ano, não era todo mundo que estava muito por dentro da produção no nosso setor, né? Hoje tudo mudou. Hoje está todo mundo estudando e hoje está todo mundo tentando entender. A gente já teve o financiamento de alguns desses primeiros projetos nas modalidades de autoprodução, né? Então os bancos eles já estão conhecendo um pouco melhor, especialmente os bancos comerciais, né? Acho que os projetos que foram financiados foram através da intermediação de bancos comerciais, né? Nessas modalidades de autoprodução. Então, é uma curva de aprendizado, né? Mas é importante ressaltar a importância de se estudar muito bem isso tudo, né, Treni? Porque, assim, como você disse, o cliente vem e ele pede. Né, ele pede autoprodução, olha, eu fiquei sabendo que tem essa opção, fiquei sabendo que a minha energia vai ficar bem mais competitiva, bem mais barata, me dá essa opção. Mas ela traz muitos benefícios, mas ela traz outros riscos também. Então, acho que é muito importante estar estruturando esse tipo de projeto, se estruturar muito bem para realmente conseguir financiar esse projeto, porque esse projeto ele vai ser financiável sim, ele vai ser bancável sim, mas ele tem que estar muito bem estruturado, porque a autoprodução ela traz aí riscos regulatórios e riscos, né, contratuais, enfim, importantes. Então, isso precisa ser estudado. E a questão do PPA em dólar, né, e o financiamento em dólar, há quantos anos a gente não vem ouvindo, né, sobre isso e como que quem vai ser, né, vamos conseguir, não vamos, é possível, não é possível? Agora eu acho que
que o setor aí solar fotovoltaico inovador, como sempre, né, não só em tecnologia, mas em estruturação, aí, modelos de negócio, conseguiu trazer esse primeiro case, e aí a partir desse primeiro a gente deve ver próximos muito em breve. Afinal, então, aconteceu. Agora eu vou chamar um break. Afinal, aconteceu. Isso. Eu vou chamar um break de 30 segundos, mas eu já volto. Evite prejuízos com paradas, mau funcionamento e manutenção do seu sistema fotovoltaico. Proteja seus inversores contra raios e surtos elétricos com a tecnologia da linha Clamper Solar. Estamos de volta. Vamos continuar o nosso bate-papo e trazer mais informações. Por isso, nós entrevistamos também o Leonardo de Almeida Alonso, que é gerente de energia elétrica do BNDES. Vamos ver a entrevista. O ambiente de contratação livre tem ganhado cada vez mais destaque ao longo dos últimos anos. No início, isso representou um grande desafio para o BNDES porque ele não tinha um histórico de atuação neste segmento e a equipe precisava conhecer profundamente todos os riscos envolvidos numa operação desse tipo. Por isso, em 2018, o banco deu o primeiro passo em direção à atuação neste segmento e lançou o PLD Suporte. Porém, o banco e o mercado tinham conhecimento de que algo mais precisava ser feito, o banco deveria ir adiante e no ano passado, em 2019, o banco lançou a nova metodologia de preço-suporte. A nova metodologia tinha dois pilares principais. O primeiro era o estabelecimento de um preço ou mais de um preço para energia descontratada. E o segundo era permitir uma maior flexibilidade comercial das clientes para que elas pudessem contratar essa energia descontratada no mercado de curto, médio ou até longo prazo. Para a projeção do fluxo de caixa do projeto e definição da alavancagem no financiamento, foram definidos 3 preços. Preço-suporte. Para os primeiros 5 anos foi definido o valor de R$ 130 o megawatt-hora, nos 5 anos seguintes R$ 120 e a partir do 11º ano R$ 110. Todos esses preços são data base início de 2020 e corrigidos anualmente pela variação do IPCA. Então, para definição da receita anual do projeto, todos os contratos existentes devem ser empilhados e para a energia descontratada é utilizada essa metodologia de preço-suporte. Essa metodologia pressupõe que a cliente irá assumir algumas obrigações adicionais. Caso a cliente opte pela capitalização do IPCA no principal da dívida, sendo que a variação do IPCA é um componente da taxa de juros, da TLP, a cliente deverá manter pelo menos 75% da sua energia contratada sempre por um período de 4 anos à frente, ou seja, hoje 4 anos, a partir do ano que vem mais 4 anos e assim sucessivamente. Agora, se a cliente opte por pagar a variação do IPCA juntamente com a parcela de principal e juros, ela nos primeiros 10 anos tem que manter também os 75% da energia contratada, mas a partir do 11º ano essa obrigação cai para 50% da energia. Além disso, a conta reserva do serviço da dívida passa a ser de 6 vezes a prestação do financiamento, ao invés de 3. Por fim, caso a cliente opte por um projeto Merchan, ou seja, 100% descontratado, o preço-suporte passa a ser de R$ 90. Neste caso, não haveria qualquer obrigação de contratação mínima de energia, mas a parcela de IPCA, a parcela referente à variação da inflação, deverá ser paga juntamente com juros e principal da dívida. A apresentação dessa metodologia está disponível na internet, basta procurar por BNDES ACL Apresentação, que vai ser facilmente encontrada. A outra contribuição do BNDES para o desenvolvimento do segmento fotovoltaico
foi a alteração da política de financiamento do BNDES para painéis fotovoltaicos. Isso aconteceu esse ano e entrou em vigor em agosto. O sistema fotovoltaico que tiver um conteúdo nacional de pelo menos 30% e que os trackers e ou os inversores sejam credenciados do BNDES poderão ser financiados. Neste caso, o spread do banco passa a ser igualado às outras fontes de energia elétrica. A gente acredita que a alteração da política de financiamento de painéis fotovoltaicos, juntamente, lógico, com a nova metodologia de atuação do banco no Mercado Livre, dará um grande impulso para o desenvolvimento do setor. Camila, a bola está contigo agora. O que você acha disso tudo que o Leonardo comentou na entrevista? Tá no mudo, desculpa. É muito legal, porque a gente que está acostumado aí com financiamento de BNDES, de leilão, eram condições bastante tradicionais de financiamento, né? E a gente vê uma movimentação dessa do BNDES em querer, né, se manter no mercado com essas novidades de Mercado Livre. Então, hoje, por exemplo, quando, né, Traninha, a gente ia ouvir falar de projeto de ser financiado com PPA de 5 anos, né, curto prazo, e você poder ir assinando PPAs aí ao longo da vida útil do projeto e conseguir um financiamento, por exemplo, de um BNDES. Quando que a gente ia pensar em algum momento o projeto ficar, né, merchan e o BNDES continuar financiando, né, fazer esse financiamento de longo prazo do projeto? Então, assim, é algo muito importante para o setor e mostra que as instituições financeiras elas estão trabalhando para acompanhar, né, a realidade, né, do setor elétrico aqui no Brasil. Então, é bastante positivo. Já temos, né, track record aí, exemplos de projetos que estão sendo financiados, né, nessas condições pelo banco, e só mostra que os bancos realmente eles estão caminhando para continuar aí atualizados e oferecendo as melhores condições aí que sejam possíveis para projetos nessas condições aí de Mercado Livre. Não digo que seja sem dificuldades, sem dúvida, é muito importante uma análise de risco aí, e aí traz algumas dificuldades, né, para o desenvolvedor de projeto. Então vai ter uma análise de quem que é o off-taker, né, quem é esse consumidor que está comprando essa energia, né, quem é esse sponsor, né, quem é esse dono desse projeto que também está investindo nesse projeto. Esse tipo de análise se torna ainda mais importante e ainda mais relevante nesses contratos aí de Mercado Livre, né. Então tudo muito positivo. Traz grandes oportunidades, mas também tem alguns desafios aí novos e que o setor vai, né, deve enfrentar, mas está conseguindo avançar, né? A gente já está tendo aí as notícias desses primeiros projetos sendo financiados nessas condições. Você concorda, Tranin? Concordo plenamente. É muito interessante, quer dizer, eu acho que é legal quem tem o histórico do setor elétrico e entende o papel fundamental do BNDES no desenvolvimento, na construção, no fomento ao crescimento da matriz energética brasileira, e não só da matriz energética de geração, também de transmissão. A gente vê o BNDES, que é esse banco gigantesco, né, que sempre teve esse papel preponderante, se flexibilizar, né, para querer também chamar para a contradança essa pessoa mais bonita da festa, que é a energia solar fotovoltaica, nessa festa do Mercado Livre. Eu acho isso muito legal, porque a gente muda um pouco o paradigma do bancão rígido, estatal, né, e a gente percebe, nas palavras do Leonardo, com quem a gente conversa bastante no dia a dia, a gente percebe essa necessidade do banco se adaptar, se adequar às novas realidades que se impõem. Isso eu acho que é mais uma das razões pela qual a gente traz essa pegada de inovação e traz isso junto em todos os níveis, né? Em todas as 3 pernas que a gente comentou.
E eu acho isso sensacional. Eu acho que realmente o BNDES, assim como o BNB, vem se adaptando. E eu acho que eles têm que fazer isso por uma questão até de sobrevivência. Porque se não fazem, eles serão atropelados. Ou seja, já a gente aparecem novos bancos, aparecem novas opções de financiamento e vão ser atropelados. Então, é muito legal você ver essa pegada, especialmente no Brasil. E o Brasil, ele tem uma característica importante, que o Brasil ele não pode se sustentar com uma planta puramente merchant. Foi um momento, lá no racionamento de energia elétrica em 2001, nós tivemos alguns projetos técnicos que foram construídos naquele momento para atuar estritamente como merchant, mas a gente estava falando de preços spot de energia naquela época, altíssimos, que justificavam um investimento de curtíssimo prazo para aproveitar aquele preço alto devido a uma potencial escassez de energia que existia naquele momento. Mas o Brasil, ele, como a base dele é hidráulica, ainda é hidráulica, o preço spot dele, o PLD, que é conhecido como PLD, ele flutua muito. Então, hoje, por exemplo, o PLD está muito caro, mas daqui a 2, 3 meses, dependendo do regime de chuvas que vier, pode ser que caia muito. Então, não há uma sustentabilidade para que os bancos fiquem confortáveis de te dar um financiamento numa planta puramente merchant, ou seja, uma planta que não tem PPA. E, então, ou seja, o PPA ele passa a ser primordial para se buscar financiamento, né? E o PPA de longo prazo é aquilo, vamos dizer assim, é aquilo que todo banco busca. Uma boa contraparte, um PPA de longo prazo, um bom projeto, um investidor com capacidade de equity suficiente para poder honrar com seus compromissos, boas garantias, porém, a realidade vai levar a gente para outros caminhos. Isso era o leilão regulado, grandes utilities participando, o off-taker, o comprador, eram as outras grandes utilities de outro lado, PPA de 20 anos estabelecido. Isso é o céu de brigadeiro. Se queremos crescer e se queremos estar como tecnologia e como setor, se a gente quer estar na crista dessa onda, se a gente quer surfar essas melhores ondas, a gente tem que aprender a conviver, todos nós, com essa realidade que é totalmente diferente. Eu acho que é isso que os bancos, inclusive o BNDES, está mostrando, que está sabendo remar nessa onda e, se Deus quiser, vai surfar grandes ondas aí nos próximos anos. Mudanças acontecendo, né? Agora tem um recado. O nosso AB Solar Inside terá uma edição especial da Intersolar South America. A maior feira do setor solar da América do Sul está aqui com o AB Solar Inside. Isso mesmo. Será no dia 12 de novembro e teremos participações internacionais. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Clique no vídeo que aparece aqui na nossa plataforma e se inscreva. Eu vou agora pedir para vocês, Traninha e Camila, que aguardem um pouquinho aqui comigo, porque chegou a hora da sala privativa. E você que está nos acompanhando na transmissão, vai clicar no botão da sala que você escolheu e vai ser direcionado para o Zoom. Daqui a 20 minutos a gente volta para responder as perguntas que foram feitas no chat nesse primeiro bloco do programa. Então eu te espero aqui. Boas salas! Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Thiago Gomes, coordenador de suporte técnico da Clamper. Sejam todos bem-vindos ao último episódio aí desse evento, dessa semana, da AB Solar Inside, né? Pessoal, hoje nós vamos falar rapidamente, são só 20 minutos, né? Então, nós vamos falar aí sobre a aplicação, né, de proteção contra raios em sistemas fotovoltaicos, tá? Quais são os fatores motivadores, tá, para a aplicação, né, da proteção em sistemas fotovoltaicos. Qualquer coisa, pessoal, que vocês tiverem de dúvida, tá, vocês podem escrever no chat. Nós estamos aqui com a Rebeca Cardoso, ela trabalha na parte comercial, né, ela é engenheira eletricista também, trabalha aqui na parte comercial e vai ajudar a gente aí a tirar as dúvidas, caso haja aí de alguém aí. Pessoal, não posso me furtar da necessidade de falar, né? Para quem ainda não conhece da Clamper, a Clamper é uma empresa fundada em 1991. Está sediada na cidade de Lagoa Santa, né? Temos uma unidade comercial no México, uma unidade comercial nos Estados Unidos
e recentemente abrimos uma segunda fábrica no aeroporto industrial aqui de Confins, tá? Então, para quem vem a Belo Horizonte, ele vai chegar pelo aeroporto de Confins e de cara ele já vai ver essa fábrica, a nova fábrica aqui da Clamper, tá? Durante esses 29 anos, né? Recentemente fizemos aí os 29 anos, agora estamos caminhando aí para os 30 anos, somente fabricando um tipo de dispositivo, tá? DPS, dispositivo de proteção contra surto elétrico. Então, somos uma empresa de um produto apenas, tá? De um produto só. E dentro desse produto existe um portfólio maior, né? A gente consegue abrir esse leque aí para a parte de energia, para a parte de dados, sistemas fotovoltaicos, geração de energia eólica, proteção para... Eu costumo dizer que a Clamper não tem bola perdida, tá? Desde 1991, a gente vem crescendo junto com a cultura de proteção contra surtos elétricos. E hoje nós temos um P&D, temos um laboratório. O nosso P&D ele tem um corpo aí de 25 engenheiros que trabalham diariamente de 8, horário comercial aí desde as 8, trabalhando diariamente para desenvolver produtos novos aí para o mercado. Então, por isso que nós investimos muito na pesquisa e desenvolvimento, tá? De produtos de proteção, de sistemas de proteção contra surtos elétricos. Isso nos tornou líder dentro do Brasil e um dos maiores players dentro do mercado mundial. Temos mais de 40 milhões de dispositivos vendidos, quase 500 funcionários e atuamos aí fortemente na América Latina e atendemos mais de 21 países, tá? E aí, dentro da Clamper, o corpo todo, né, da parte de comercial, da parte de suporte técnico, engenharia, posso te dizer que mais de 80% são engenheiros, tá? E isso facilita bastante para a parte de treinamento, de entrega de uma informação técnica concisa, sólida, para ter mais propriedade nessa comunicação junto aos nossos clientes e o desenvolvimento dos nossos produtos. Somos especialistas no que fazemos e fazemos DPS para a área residencial, para a área empresarial e para a pública, tá? Então, onde tem necessidade de haver uma proteção contra surtos elétricos, eletrônicos, a Clamper tem nome e tem produto. Caso não haja, entra aí uma das facilidades, né? A gente desenvolve junto aos nossos clientes. Devido a esse crescimento contínuo da Clamper, tá, nos últimos anos, nós estamos falando aí de crescimentos aí a 2 dígitos, a Clamper teve que sair do laboratório, que hoje ainda está ativo, né, mas aí tivemos que implementar um novo laboratório, está crescendo, tá, para 400 metros quadrados de laboratório, e vai ser um dos maiores laboratórios da América. E, depois de acabar, vai ser o maior da América Latina, com relação aí à capacidade. Nós estamos falando aí de possibilidades de 250 kA para descarga indireta, 150 kA para descarga direta, e uma outra infinidade aí de possibilidades de testes. Hoje, o laboratório que a gente já tem, ele já serve à sociedade, uma quantidade grande de clientes entra em contato com a Clamper, traz alguns equipamentos para que a gente teste aqui. Então, se há necessidade, se você sentiu a necessidade de fazer teste em algum equipamento de suportabilidade, traz para a Clamper, entra em contato com o pessoal aqui do comercial, agenda um horário direitinho, o laboratório está disponível aí exatamente para poder servir não só a Clamper, mas também a sociedade. Tá, pessoal? Então, né, num resumo geral, qual que é o propósito da Clamper? É gerar economia, tá? Conforto e segurança para a sociedade, né, em seus investimentos e bens eletrônicos. Trocando uma ideia, então, já mais direcionada, né, para o sistema fotovoltaico, pessoal, o Brasil, tá? Ele é campeão mundial de descargas atmosféricas, eu acho que a maior parte já sabe disso. Nós estamos falando de 80 milhões de descargas ao ano, que geram mais de 1 bilhão em perdas. Tá? Isso daí eu estou falando de 1 bilhão em perdas, que é um número que já foi trago, né, no passado aí,
só na parte de telecomunicações, as empresas de telecomunicações e as empresas de energia. Estamos trabalhando também para diagnosticar qual que é a perda, né? Embora o mercado fotovoltaico no Brasil ainda esteja engatinhando, né? Está crescendo agora, está ganhando forças agora, então nós não tivemos ainda como computar esses dados, mas vamos entregar um dado aí, e provavelmente não deve ser muito longe disso não, tá? Com relação à perda em sistemas fotovoltaicos. Hoje a Clamper tem vários dispositivos diferentes aí para fazer essa proteção dos sistemas fotovoltaicos e evitar essas perdas, né? Mas entrando aí dentro de um pouco mais técnico, aí só para a gente ter um norte, né? Para a gente identificar qual que é a diferença, porque alguns clientes às vezes entram em contato conosco, falam, Thiago, aqui na região não tem muitas descargas, o índice NG, né, a quantidade de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano é relativamente baixa, e aí, eu preciso de colocar uma proteção, eu não preciso? Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ter em mente como que funciona isso, tá? Peguei um sistema de 24 metros por 12 metros, tá? E vamos calcular qual que é o período entre descargas nesse sistema com o índice NG de 7. Pra vocês terem uma ideia, 7 é uma intensidade média aí dentro do Brasil, é um número bom. Aqui em Minas a gente tem valores até um pouco mais altos, nós estamos falando aí de 20, 21, 22, até 25 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. Mas vamos pegar a base de 7, só para a gente ter uma ideia. Basicamente calcular a área, tá, do sistema fotovoltaico e multiplicar pelo índice NG. E aí a gente vai ter o número de descargas por ano. Invertendo esse número, é o período entre descargas. Então, para esse sistema que a gente está tirando aí de exemplo, nós estamos falando uma descarga a cada 496 anos, isso em média. Então, aí o número fala assim, poxa, são quase 500 anos, Thiago. 500 anos, você acha que vale a pena realmente investir num sistema de proteção, nos dispositivos de proteção para um sistema desse? A gente está falando de uma interação de 500 anos? Tá. Uma interação direta poderia até ser, mas agora vamos passar para uma outra questão, que é uma interação indireta. Como é que funciona a interação indireta ali, né? São as descargas laterais, são as descargas que conectam próximo a esse sistema. E quando conecta ela próximo, ela cria campos eletromagnéticos que entram em contato, tá, com todo o sistema fotovoltaico. Tá? E aí elevam uma tensão, cria-se um surto e danifica os equipamentos. Então, pegando o mesmo sistema, né, 24 por 12, no mesmo índice NG, agora nós já estamos falando de uma descarga a cada 2 meses. Tá? Então, o índice NG de 7, tá? Nós estamos falando de uma descarga a cada 2 meses. Saímos lá de 500 anos e fomos para cada 2 meses. A possibilidade aí de uma interação. E aí, vale agora sim dizer, olha, vale fazer a proteção sim nos sistemas fotovoltaicos, até mesmo porque a proteção, ela fica em torno de 1% do valor do investimento. Então, eu julgo irrisório o valor da proteção contra surtos frente ao valor pago pelo sistema. Isso influencia diretamente no payback do meu projeto, né? Então, se eu estava esperando receber receber o retorno desse investimento aí em 5 anos, em 7 anos, em 3 anos, em 10 anos, isso pode ser dilatado pela falta da proteção contra surtos elétricos. Então, falando aí, né, dos benefícios da proteção contra surtos elétricos, então, existem clientes sim que estão pensando no meio ambiente, numa energia renovável, de ter um planeta melhor, assim, né, para o futuro, mas a maior parte, eu tenho certeza, que pensa no dinheiro, no payback, né? Eu, por exemplo, também estou pensando no payback. E aí, esse payback, ele pode ser dilatado, tá? Então, se era para responder em 5 anos, ele pode ir para 7, pode ir para 10, e aí pode, às vezes, até inviabilizar, dependendo da interação da descarga com esse sistema.
Então, a proteção, benefício, durabilidade. Então, se o tempo de vida útil do sistema era para 20 anos, 25 anos, 30 anos, a quantidade que seja, tá? Ele vai manter essa durabilidade, o tempo de vida útil com relação aí aos surtos elétricos. O tempo, né, o uso do DPS reduz o tempo gasto de troca dos equipamentos. Então, querendo ou não, essa durabilidade aí do sistema, né, uma economia que gera economia. Então, se eu não tenho que trocar os dispositivos ali, seja um inversor, seja uma placa, seja, né, os painéis, o que seja ali, os microinversores. Então, gera economia, gera segurança e em conformidade com isso, gera duas palavras que é o conforto e a comodidade. É conforto para quem está comprando o cliente final, porque ele sabe que ele está comprando um sistema que vai durar o tempo previsto, que vai dar o payback no tempo previsto, no tempo calculado. É conforto, é comodidade para quem está integrando. Então, se você é um integrador e aí você está pegando um kit, levando para um cliente, e aí você vai conseguir entregar, porque vai entregar um sistema adequado, né, ao cliente, e isso tudo reflete diretamente no nome da empresa. Quem é o vendedor hoje do kit também consegue entregar um kit com qualidade ao integrador, ao pessoal, ao seu cliente final, tá? Então, isso tudo são os benefícios da proteção. E hoje o nosso bate-papo quais são os benefícios dessa proteção, especialmente com relação à String Box. Tá? Então, um dos itens que eu gosto muito de falar com relação à String Box, tá, pessoal? É com relação à compatibilidade eletromagnética. Nós sabemos que hoje o mercado vem crescendo, tá? A tecnologia continua andando e alguns inversores já saem com um DPS interno ali, um DPS integrado, né? Isso é bom. Isso é bom não, isso é ótimo, porque vai garantir o tempo de vida útil daquele inversor quando ele está comitante junto, né, a uma String Box. Por que eu digo isso? Tá? Por causa da questão da compatibilidade eletromagnética. Quando eu tenho uma String Box no sistema, tá? O surto, mais de 90% do surto é tratado fora do próprio inversor. E quando eu não tenho essa String Box, 100% do surto é tratado dentro do próprio inversor. Então, a corrente de surto está circulando por dentro do inversor. E aí pode acabar reduzindo o tempo de vida útil dos componentes dentro do inversor, inclusive do próprio DPS. E aí, na hora que você vai fazer uma substituição, às vezes, do DPS interno, ele não é um DPS plugável, você precisa, às vezes, de tirar o inversor ou tirar o inverter ali para poder fazer uma manutenção, aí é tempo de geração falho, né? Então, isso tudo reflete no dinheiro, né? Também estamos falando aí de versatilidade, né? Pode ser instalada, a String Box pode ser instalada no tempo, ela tem uma proteção IP65, pode receber água. Com relação à segurança, eu comentei nos últimos bate-papos com o pessoal aí, com relação à segurança, teve um relato de um cliente conosco aqui, que ele teve um problema no sistema dele e precisou desligar, tá? Rapidamente. E aí ele teve que ir lá no inversor, abrir para poder fazer o desligamento do sistema e tudo. Se ele tivesse uma String Box externa ali, nesse quesito até foi o próprio inversor que pegou fogo, tá, pessoal? Mas se ele tivesse uma String Box externa, ele conseguiria fazer esse seccionamento com muita facilidade e segurança, né? Então, a instalação é rápida, isso gera economia. A fabricação da própria String Box, né? Ao menos a da Clamper, que é o que eu posso afirmar, ela é feita de acordo com as normativas aí para quadros elétricos. Então, tem o DPS que já é testado pela Clamper, já tem a qualidade Clamper, tem as chaves seccionadoras, algumas versões de fusível, a caixa, tudo isso todo esse sistema, né? Ele possui suas certificações, tá? Então, todos esses componentes possuem certificações, e, inclusive, o processo interno da Clamper, né? Então, a parte de montagem ali dentro da fábrica, o processo Fabril é todo certificado, temos o ISO 9001, e aí
todo esse processo, por ser certificado, no final ainda tem um controle de qualidade, a gente tem certeza que o produto que está sendo entregue aos nossos clientes é um produto de primeira qualidade e vai entregar, né, a performance assegurada do produto. E com relação à manutenção, né, permite uma manutenção fácil, às vezes troca de plug, visualização, muito simples, porque a tampa é em acrílico, né, então você consegue ver facilmente se o DPS está ativo ou não pelo status ali, visual. Existem possibilidades do DPS já vir com uma sinalização remota que pode estar integrado aí a algum supervisório, integrado ao inversor. Peças de reposição. A Clamper é um mercado nacional, então é muito mais simples a gente tratar dentro de um mercado nacional uma peça de reposição do que fora do nosso mercado, tá? Então, pessoal, falando só rapidamente aqui dos produtos que a gente tem, 20 minutos, então é rapidinho que a gente tem o nosso bate-papo. Então, a Clamper, né, no sistema fotovoltaico, tem a proteção para a parte DC, tem a proteção para a parte AC, tem a proteção para a parte de comunicação, seja ela RS485, seja uma comunicação, uma comunicação Ethernet, né, com RJ45, seja uma comunicação RS232, 485, tá, pessoal? Então, nesse caso aí, esse aí é o Clamper Solar, ele já vem conexão em Y, é um DPS plugável, chegou ao final de vida útil algum desses plugs aí, é só substituir apenas um plug, não precisa de substituir todo o invólucro. Hoje a gente tem ele ativo em 4 versões de tensão, nós temos de 150, 300, 600 e 1040 volts. Temos o de 1.500 que está saindo na boca do forno para uma produção em massa, né? Já temos combiner box que foram vendidas aí com 1.500 volts. E agora a produção em massa em breve já vai estar pronta para a gente. Com relação às string box, várias versões de string box. Então nós estamos, o que eu comentei inicialmente, né? A Clamper tem essa facilidade de desenvolver, então aqui está alguns exemplos de string box com suas versões de entradas e de saídas, temos até combiner box que são um pouco maiores, tá? Combiner box aí de 24/1, de 24/2, né, que são derivadas, né, uma saída derivada, combiner box com comunicação, então qualquer dúvida, entre em contato ali com o comercial, que eles vão conseguir te informar com as questões de valores e outras informações. Vou passar só um vídeo rapidinho aqui, pessoal. É um vídeo. Desde 1991, a Clamper é referência no desenvolvimento e fabricação de dispositivos de proteção contra surtos elétricos, sempre na busca por inovação. Somos a primeira empresa com filial no Aeroporto Industrial de Belo Horizonte. Nossos produtos são rigorosamente testados e possuímos certificações dos mais conceituados órgãos do mundo. Entre eles, temos uma linha exclusiva para proteção de sistemas fotovoltaicos. Proteja seus equipamentos com a tecnologia da linha Clamper Solar. Foi um vídeo rapidinho, né, pessoal? 30 segundos de vídeo. Então aqui eu vou deixar para vocês aberto o canal no suporte técnico, tá? Tem um canal de vendas também. Se vocês tiverem uma dúvida, precisarem de uma especificação, de qualquer bate-papo aí, entre em contato conosco pelo telefone, pode ser pelo e-mail do suporte também. Agradeço a participação de todos vocês. Quero que vocês tenham um excelente evento, né? Porque está cheio, repleto aí de novidades, profissionais extremamente gabaritados aí para bater um papo com vocês. Muito obrigado por tudo. Até logo, pessoal. Um forte abraço. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Dá um minutinho aí para a turminha entrando. Meu nome é Eduardo Gama, sou gerente comercial da Ginco do Brasil. E queria apresentar também o Gustavo, o Giovano, já estiveram aqui com a gente nos últimos dias, mas dá liberdade aí para eles se apresentarem enquanto o pessoal vai entrando. Pode começar, Giovano. Ok, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sala privativa. Como o Eduardo já fez a pequena introdução, meu nome é Giovano, sou gerente de vendas de utility da Ginco e tivemos aí
ontem e também na terça-feira, fazendo a apresentação da Ginkgo. E hoje a gente vai aqui, na verdade, fazer mais aí um bate-papo, um jogo de perguntas e respostas, e para eventualmente responder aí algumas questões referente a Ginkgo ou qualquer assunto que vocês acharem pertinente. Vou passar agora para o Gustavo, para ele também ter a oportunidade de se apresentar. Obrigado, Gervano. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Gustavo Silva. Na terça-feira a gente teve a oportunidade de estar falando um pouco sobre os produtos Ginkgo, e as novidades que nós estamos trazendo para o mercado brasileiro, Então, hoje estamos aqui, acho que o tempo foi muito curto, nesses últimos 2 dias, então a gente deixou esse último dia realmente para estar fazendo um bate-papo com vocês, com perguntas e respostas, tá? Então, tem o chat aí, acho que quem quiser pode ir colocando as perguntas aí no chat, e nós vamos respondendo aqui ao vivo para vocês. Então, sobre a Ginkgo, sobre algumas dúvidas que possa ter sobre o nosso portfólio de produtos, nós vamos respondendo aqui e tirando as dúvidas. Então, quem quiser já pode começar a inserir no chat aí as perguntas, nós vamos respondendo. Então, vamos lá, já veio uma aqui. Quais são os produtos globalmente falando que estão sendo desenvolvidos pela Ginkgo e qual a expectativa para os produtos no ano de 2021? Querem responder? Vamos lá. Obrigado, Rafael. Bom, aqui para o Brasil, a Ginkgo tem trabalhado principalmente com 2 famílias de produto. A primeira é a Chitá, que trabalha na potência de 405, 410. Tá? Esse produto, ele já é um produto conhecido pelo mercado. Tá? Dentro do desenvolvimento de produto da Ginkgo, a gente estima aí que ele continue sendo fabricado até metade do ano que vem. Tá bom? Além disso, a gente tem uma família que vai ser introduzida agora no 4º trimestre. O produto já começou a ser produzido. Essa apresentação aí que a gente tem na tela é sobre esse produto. Esse produto ele tem 3 principais categorias. Tá? A Tiger Pro de 60 células. Tá? O produto tem aproximadamente 1,85 m, 84 e 72 células, que é um produto de 2,20 m aproximadamente, e o de 78 células, de 2,40 m aproximadamente, tá bom? 60 células, a potência fica entre 430 e 440, o de 72, 520 a 540, e o de 78, aproximadamente 565 a 585, tá bom? Esses são os principais produtos. Além disso, a gente tem outros portfólios, tá? Que seria o Swan, que é um bifacial. Ele já tem esse produto no Brasil, tá? Mas não é o mainstream. E a gente também tem os produtos da família Tiger, tá? Que eles são uma geração anterior à Tiger Pro, tá bom? Esses são os principais produtos. Como o assunto aí, a gente tem falado bastante de bifacial, já vou puxar esse assunto. Os produtos de 72 e 78 células, eles podem ser bifaciais. Tá? Não sei se todo mundo teve aqui na apresentação do Gustavo, mas a Ginkgo oferece algumas opções de bifacial, ou com backsheet transparente, tá? Ou com vidro-vidro. Tá bom? Só para fazer um adendo, que no que o Eduardo falou, essa família Tiger, ela não é um lançamento específico só para o Brasil, é um lançamento mundial, tá? Então, é um produto que foi desenvolvido aí para atender a demanda mundial, e também é muito aderente aos produtos que estão sendo exigidos pelo mercado brasileiro. Tá. E aí, já puxando um pouco o assunto, enquanto a gente aguarda outras perguntas, tá? Esses produtos, a gente vê uma mudança aí no mercado de comportamento e vários fabricantes já focando na tecnologia de células monocristalinas. A Ginkgo tem
optado por essa direção, e ano que vem 100% dos nossos produtos vão ser monocristalinos, e a gente acredita que o mercado vai trabalhar tranquilamente somente com potências acima de 400 watts, e muito em breve só com potências acima de 430, 440, tá bom? Tem uma outra pergunta do Rafael aqui. Alguma solução no campo de armazenamento está sendo desenvolvida pela Jinko ou parceiros? Só daí eu posso responder. Na verdade, acho que todo mundo, né, acho que passou a olhar para essa parte de armazenamento. A gente sabe que é o próximo grande passo aí das energias renováveis. E sim, já mundialmente, acho que todos os fabricantes já começam a olhar nesse sentido, né? E trabalhar de maneira paralela aí, buscando o desenvolvimento desses produtos, e com a Jinko não é diferente. Então, aí em breve a gente espera poder lançar também novidades aí nesse segmento, tá? Um segmento que nós vemos muito futuro mundialmente, mas principalmente Brasil e América Latina. Então, já temos parceiros no mercado que já desenvolvem esse tipo de tecnologia e sim, como todas as outras empresas, a Jinko também está olhando para esse mercado. Tá, e eu aproveitar também só para fazer um adendo, né, com relação aos produtos da Jinko. Hoje no mercado a gente vê falar muito, né, de módulos acima de 500, 550, até módulos de 600, né, de potência. Só para, na verdade, enfatizar que no caso da Jinko, né, ela apostou na tecnologia com célula de 182 milímetros, né? E porque a gente acredita, no caso a Jinko acredita que essa teoricamente seria a melhor solução técnica, né? E que poderia ter um break-even, né? Entre tamanho de módulo e potência, né? Então, a gente está vendo constantemente no mercado os módulos de 600 ou até acima de 600, que teoricamente trabalham com células de 210 milímetros, mas teoricamente o módulo acaba ficando grande, vamos dizer assim. E a Jinko resolveu apostar na tecnologia de célula de 182 milímetros. Só fazendo um adendo, acho que é muito importante essa colocação do Gervano, né? A Jinko ela tem no DNA a tecnologia e desenvolvimento, né? Nós investimos muito em esse desenvolvimento para realmente não aumentar a potência do módulo apenas aumentando o tamanho da célula ou o tamanho do módulo, mas aumentar a potência colocando maior tecnologia, né, inserindo diferentes tipos de tecnologias em conjunto no módulo para que esse módulo tenha maior geração. Tá? Então, nós escolhemos as células M10 aí, que são as de 182 milímetros, né, porque ela já é uma tecnologia que já é madura no mercado também. Então, uma tecnologia que já vem sendo utilizada, tá? E acaba que é uma tecnologia que já tem maior confiabilidade. Quando a gente começa a crescer, né, tem um módulo de tamanho muito elevado, que às vezes acontece com a família M12, que são as células de 210, nós temos uma menor resistência mecânica, né? Então, temos menor resistência à carga, então isso acaba prejudicando um pouco a característica mecânica do projeto. Tem outra pergunta aqui: quais são os campos de atuação comercial da Jinko hoje no Brasil, além da distribuição? Bom, vamos lá, obrigado, Rafael, pela participação. O pessoal que tiver tímido aí pode mandar mais perguntas. Então, gente, aqui nós temos, participando com vocês do evento, 3 áreas de atuação da Jinko, sendo 2 comerciais, né? Eu sou responsável pela área de geração distribuída, e aí a gente trabalha com distribuidores e com usinas voltadas para GD. O Gustavo, ele é responsável pela área técnica, então a gente dá todo o suporte para o pessoal comercial aí, ajuda a gente na venda técnica, então dá todo o suporte. E o Gervano é responsável pela área de geração centralizada. Tá? Então a gente está atuando em todos os setores aí do solar, e dependendo da atuação a gente trabalha ou diretamente ou junto com os nossos distribuidores e parceiros. Tá? Só complementando, desculpa, mano.
Não, pode responder. Legal. Não, é só complementando a resposta do Eduardo. Sim, na parte de geração centralizada, a Jinko também tem atuado fortemente. Hoje, na verdade, a maior usina solar no Brasil tem módulos da Jinko, né, módulos bifaciais. Então, que nem o Eduardo falou, a Jinko está atuando em todos os segmentos de negócio de solar no Brasil. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, se os nossos produtos têm previsão de ex-tarifário. Bom, essa eu vou deixar o Gustavo responder, mas eu vou fazer uma introdução. É bacana se debater, né? O ex-tarifário hoje, eu acredito que não só para a Jinko, mas todos os outros fabricantes, tem sido um tema muito incerto. A gente tem alguns fatores. O primeiro a variação de preço dos produtos no mercado como um todo, e o segundo, a variação cambial. Tá? Então, sim, a gente tem aplicado para o ex-tarifário, mas com essas duas variáveis aí, provavelmente eles vão ficar inviáveis. Tá? Mas sim, a gente tem aplicado. Falando um pouco do cenário atual, tá? Acho que todos os grandes fabricantes... Responde, aí, né, Gustavo? Falando um pouco do cenário atual, né? Acho que olhando para todos os fabricantes, nós sim, né? Temos já os plates aplicados para esses módulos, tá? Então, o que acontece hoje, né? Hoje, os fabricantes nacionais, eles têm realmente falado que tem módulos que são similares, mas a gente sabe que na realidade não tem. A indústria brasileira hoje ela fabrica módulos na potência de 390, 400 watts. Tá? O que o governo está fazendo nesse momento? Tá? Ele está revisando a maneira de se analisar o ex-tarifário para que tenha isonomia, para que os parâmetros corretos possam ser comparados, tá? E o ex-tarifário seja concedido realmente para produtos que não fabriquem nacionalmente. Vendo por esse ponto, né, a gente viu um tempo atrás, aí, que saiu muita notícia de vários produtos que tiveram, né, o ex-tarifário aprovados, mas que na prática eram produtos já antigos, né, ou produtos com a moeda cambial desatualizada e acabaram não sendo ex-tarifários que foram eficazes. Tá? Nesse ponto, causou, acho que, um tumulto muito grande e teve uma desinformação muito grande, um desgaste muito grande para o governo. Então, ele decidiu parar com tudo, principalmente na parte de módulos, e fazer uma reavaliação aí dos critérios, tá, para aprovação do ex-tarifário. Então, atualmente, é nesse momento que estamos. Vamos lá. A linha, o que são módulos bifaciais? Tá? Humberto, eu vou esperar um pouquinho só para a gente falar aqui outras perguntas um pouquinho mais simples aqui, aí depois o Gustavo pode entrar. O William perguntou se a linha Tiger se aplica para GD residencial. Sim, os módulos de 60 células, eles têm 1,80 m e com uma potência de 430, até 450, na verdade, e são excelentes, eles são um pouco mais leves e pela altura dele você vai ter uma grande vantagem em relação a outros produtos no mercado. Tá? Ele é um pouquinho mais baixo que o convencional. Em função dos tamanhos maiores de módulos de peso, seria uma restrição para telhados? Não, na verdade o Tiger de 60 ele é um pouco mais leve que o produto que você vê no mercado e tem uma aplicação muito boa para o residencial, comercial e industrial. É um excelente produto, a hora que você rodar ele no PVSys, você vai ver a vantagem dele. E, inclusive, ganho de outros benefícios além disso. Sendo um pouco mais leve, você consegue levar para uma pessoa só, enfim, é uma série de vantagens. Richard, se possível, passe o e-mail do responsável comercial. Oi? Desculpa, é só falar que a gente só tem acho que 5 minutos aí.
Esse aí eu já passei aqui o e-mail. Talvez seria interessante o Gustavo responder rapidinho do bifacial, e acho que tem mais uma pergunta aí. Vamos ver se a gente consegue fazer rápido. O Gustavo, responde já da garantia dos bifaciais que a Jéssica perguntou. Legal. Tá bom. Então, os módulos, eles têm garantias de 12 anos, tá? Geralmente para toda a família. Na família Tiger Pro, para o monofacial, nós temos uma garantia de 25 anos, né, de degradação, e 30 anos para o bifacial e 25 para o monofacial, tá? O que são módulos bifaciais, Jéssica? São módulos que geram tanto da parte frontal quanto da parte traseira, tá? Então, o que acontece? A gente pode ter aí até uma geração, um ganho, né, da parte traseira de 70%, lógico, na melhor condição, né? Ou seja, eu tenho quase 70% a mais de geração, né, somando a parte frontal com a parte traseira. Hoje, com as condições, né, de solo e de estrutura, hoje o número aí varia dependendo do tipo de solo, né, que a gente chama de albedo. Então, aí nós temos uma variação de ganho de energia aí hoje de 5 a 20, 25%, dependendo do tipo de solo. Então, de 5 a 25% a mais de geração pelo fator de um módulo ser bifacial. Tem mais alguma aqui para responder rapidinho, que acho que o tempo também já está encerrando. Eu vou fazer uma pergunta para você, Gustavo. Vamos lá. Ok. Por que Tiger Pro? Vamos discutir esse assunto aí com o pessoal. O Tiger, né? A gente já teve a linha Tiger. Na verdade, a gente está fazendo uma roupagem da linha Tiger, tá? E a linha Tiger era o Tiger que chegava a ter uma potência aí de 465 watts, tá? E foi desenvolvido a Tiger Pro. O que foi feito? A linha Tiger também está sendo feita uma reroupagem, né? Estamos mudando da célula de 163 para 166, e a Tiger Pro utilizam células de 182, conseguindo aumentar a potência do módulo, né? E também, no caso de 78 células, tem o Tyler Ribbon, que também diminui o gap, né? O espaço entre as células. Tem mais uma pergunta aqui, vou ver se eu consigo responder rapidinho. Se o Tiger Pro pode instalar em telhado? Pode sim, nas duas condições pode ser instalados o módulo bifacial. Então, acho que a gente acabou. Muito obrigado pelo tempo de todos. Espero ter conseguido responder as perguntas aí. A gente agradece o tempo de vocês, né? E obrigado pelas perguntas. Obrigado a todo mundo, gente. Um prazer. Fica à disposição aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Obrigado pela participação e até uma próxima. Estamos de volta e eu já tenho aqui as perguntas que chegaram para a gente pelo chat. Nesse momento vocês já sabem que eu coloco os óculos para poder enxergar direito. Então vamos lá. A gente tem comentários também além de perguntas. Olha, o primeiro comentário é do Deoclésio Cardoso, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele disse que o programa está excelente. Que bom que você está gostando, viu, Deoclésio? O Rafael Chagas, da CICES, está novamente aqui com a gente. Ontem ele fez pergunta e hoje ele comentou o seguinte: parabéns pelo conteúdo completo e com grandes personalidades do setor. Muito obrigada, Rafael, por acompanhar a gente. E agora vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. A gente recebeu uma aqui do Humberto Adamati, da CAESB. Ele pergunta o seguinte: eu gostaria que vocês explicassem as diferenças para a unidade consumidora entre a migração para o ACL como consumidor e como autoprodutor. Tranin, você quer responder essa? Respondo sim, Priscila. Basicamente, Humberto, enfim, recomendo que você consulte especialistas, mas no final das contas, quando você decide migrar do mercado cativo da distribuidora local e vai para o Mercado Livre, você tem que se tornar um agente da CCE. Dentro das categorias de agente da CCE, você tem agente gerador de energia, você tem agente comercializador de energia, você tem agente consumidor
ou agente autoprodutor. Você, dependendo de como você for migrar, para que categoria você vai se encaixar, você tem que migrar para essa categoria. E, dependendo da categoria, se você for para consumidor, na verdade, o que vai acontecer é que você poderá fechar PPAs, assinar PPAs puros de venda de energia, né? Ou seja, comprar de um terceiro, de um comercializador ou de um gerador de energia, energia incentivada, energia convencional, o tipo de energia que você quiser, dependendo também do teu nível de demanda contratada, porque isso também limita um pouco a tua participação dentro desse mercado livre, e você compraria o PPA se for puramente consumidor. Se você for para uma categoria de autoprodutor, você fará jus às vantagens que o Rafael Gomes da Demarest mencionou, que seria vantagens, por exemplo, de abatimento de alguns encargos setoriais que incidem diretamente sobre a tua parcela de consumo. Como você, na verdade, sendo um autoprodutor, você reduzirá o teu consumo absoluto, ou inclusive zerará, dependendo, você vai pagar menos encargos setoriais que incidem sobre a parte do consumo. Então, eu acho que recomendo a você que pergunte para algum especialista, especialmente um especialista regulatório, talvez seja o mais recomendável, mas basicamente é isso que eu posso dizer para você nesse momento. Tá certo. Agora, Camila, vê se você pode responder ao Luan Ramos, da Atla Consultoria. Ele pergunta o seguinte: é possível um investidor somente construir uma usina solar fotovoltaica e alugar essa usina para um grande consumidor de energia que exerceria o papel de um autoprodutor? Boa pergunta, Luan. Boa pergunta, Priscila. Aqui, gente, eu acho que é uma dessas variantes da autoprodução que o pessoal está estudando, né? Então, o modelo de autoprodução que a gente tem visto muito mais comum é o por equiparação, que foi o modelo, né, que a gente ouviu e discutiu bastante aqui nesse episódio, onde há uma assinatura, né, de um PPA entre o consumidor final e o gerador, mas também há um SPA, né, um Shareholder Agreement, onde o gerador e o consumidor eles são sócios. Né? Esse é o modelo que tem, quando a gente ouve contratos sendo assinados de autoprodução hoje no Brasil, esses projetos têm sido estruturados dessa forma. A pergunta do Luan é uma outra variação aí desse modelo de autoprodução. É uma variação, assim, que a gente que entrevistou praticamente todo mundo que tem assinado esses contratos de autoprodução, não ouvimos ainda de ninguém que conseguiu estruturar dessa forma. Mas falando com o pessoal do solar, acho que seria um paralelo do que acontece hoje na GD. Né, eu diria. Então, seria o que eu estou chamando de autoprodução com arrendamento. Então, é onde o autoprodutor de energia é onde uma empresa ou mais empresas, elas possuem autorização para produzir energia elétrica, né, com a finalidade para o consumo próprio. Num cenário de autoprodução com arrendamento especificamente, que é uma dessas possibilidades da autoprodução, tem um contrato de arrendamento entre o consumidor da energia e o gerador de energia, não há um PPA, tá? E ele também não há um Shareholders Agreement, então eles não são sócios. Então há esse contrato de arrendamento porque o consumidor de energia ele não tem que realizar o investimento no projeto, ele se beneficia então, né, de alguns assim benefícios da autoprodução, como redução de encargos e talvez alguns benefícios tributários, enfim, ICMS, mas isso daí pode ser questionável. O gerador que realiza esse investimento, o consumidor não, e o gerador arrenda esse equipamento, enfim, ao consumidor de energia, né? Então, dessa forma, como eu disse, o projeto ele consegue se beneficiar de redução de encargos e talvez algumas outras reduções adicionais do que o modelo por equiparação. Mas ainda não conhecemos aí de projetos no setor, especialmente no setor de renováveis, que tenham já conseguido aí transpor, ultrapassar aí os riscos envolvidos regulatórios e também contratuais nesse tipo de estruturação. Tá bom. Camila, o nosso tempo está acabando e foi um prazer ter você aqui com a gente, viu?
Prazer foi meu, gente. Muito obrigada pelo convite. Esses 3 dias aí de discussão extremamente ricos. Espero que possamos ter trazido aí uma luz um pouquinho mais interessante aí para o setor que está acompanhando muito de perto o que está acontecendo no Mercado Livre. Obrigada, Márcio, por todo esse conteúdo que você tem trazido. Priscila, por essa moderação aí muito, muito legal. E obrigada a todos aí que nos acompanharam. Com certeza você contribuiu muito para o nosso sucesso aqui. E Tranin, muito obrigada por dividir a bancada virtual aqui comigo durante essa maratona que a gente fez, né, nesses 3 dias. Exatamente. Eu acho que a gente sai com uma sensação de dever cumprido, né, Priscila? Foi muito conteúdo, muitas entrevistas. Eu acho que a gente passa uma mensagem muito positiva sobre o Mercado Livre, como o principal vetor de crescimento do setor elétrico, especialmente do que concerne a matriz de geração. É uma pena que terminou, porque, no final das contas, quando a gente começa a se adaptar à mecânica da coisa, justamente quando começa a terminar. Quanto mais confortável na frente da câmera em um programa ao vivo, é justamente no momento que acaba. Mas, enfim, eu acho que foi muito proveitoso. Eu agradeço muitíssimo a sua moderação. Camila, você engrandeceu muitíssimo esse evento do terceiro dia, como sempre. E, gente, estamos aí. Eu acho que se a mensagem que fica é uma mensagem de otimismo com relação à geração solar fotovoltaica e o Mercado Livre, eu acho que a gente conseguiu passar o recado de maneira correta. Obrigada, Tranin. E olha, obrigada a você que nos acompanhou neste e nos outros episódios. Eu lembro que você vai receber por e-mail um resumo técnico de tudo que a gente falou aqui. E no dia 12 de novembro eu volto com mais AB Solar Inside e uma edição especial, que é a edição Intersolar. Ela está cheia de participações internacionais e se você ainda não se inscreveu, não perde tempo. Clica no banner que aparece aqui na nossa plataforma e inscreva-se. Eu te vejo lá.